Existe um momento na história humana quando as palavras de um homem morto há 4 séculos e meio se tornam mais relevantes do que qualquer coisa que qualquer especialista vivo está dizendo. Um momento quando você olha para um verso escrito em 1555 e percebe, com um frio na espinha que não desaparece, que ele está descrevendo o que você viu nas notícias esta manhã. Esse momento chegou. Michel de Nostradam, conhecido para a história como Nostradamus, escreveu 942 quartetos proféticos durante sua vida. Ele os escreveu em código deliberado, misturando francês antigo com latim, grego, anagramas e referências astrológicas, porque ele sabia que se escrevesse claramente, seria queimado como herege, que a igreja e o Estado de seu tempo não tolerariam alguém que alegasse ver o futuro com tanta precisão. Então ele codificou tudo e deixou para gerações futuras a tarefa de decifrá-lo. Pesquisadores passaram séculos nessa tarefa, e o que encontraram confirma repetidamente o que muitos temiam: que Nostradamus não estava inventando, que ele realmente via algo, que sua precisão sobre eventos históricos é impossível de explicar por coincidência. E quando esses pesquisadores voltam suas ferramentas de análise para os versos que apontam para 2026, o que encontram é aterrorizante. Não porque seja apocalíptico no sentido literal, mas porque é específico, porque é reconhecível, porque você lê o que ele escreveu há 4 séculos e vê o mundo que está ao seu redor agora. 6 profecias, todas apontando para 2026, todas começando a se cumprir agora. E quando você entender o que cada uma significa, nunca mais verá este ano da mesma forma. A primeira profecia: a grande confusão das mentes. Em Centúria 2, quarteto 31, Nostradamus escreveu: em campanha o casilino fará tanto que não se verá senão campos cobertos de água, antes e depois a longa chuva. Não se verá nada verde, exceto as árvores. Por séculos, este verso foi interpretado como uma previsão de inundações na Itália, e em parte isso pode ser verdade, mas pesquisadores modernos que aplicaram análise linguística avançada ao texto original encontraram algo diferente, algo que vai muito além de uma inundação geográfica. A palavra casilino, em latim tardio, tem uma segunda conotação que foi ignorada por séculos. Ela pode se referir não apenas ao lugar físico, mas a um estado mental, um estado de confusão tão completa que o indivíduo perde a capacidade de distinguir o real do falso. E quando você lê o verso com esta lente, a interpretação muda completamente. Campanha não é apenas uma região da Itália, é o campo, o espaço coletivo onde as ideias crescem, a mente pública, a consciência compartilhada. Campos cobertos de água é informação cobrindo tudo, inundando a capacidade de pensar claramente, impedindo que qualquer coisa cresça exceto as estruturas já estabelecidas, as árvores, os poderes enraizados. Nostradamus viu 2026 como o ano quando a inundação de informação falsa atingiria um ponto crítico, quando deepfakes, desinformação, algoritmos de manipulação e inteligência artificial gerando conteúdo falso em escala industrial tornariam literalmente impossível para a pessoa comum distinguir o que é real. Não como exagero, como realidade, como ponto de saturação onde o volume de falsidade supera a capacidade humana de processamento crítico. Estamos vendo isso agora. Em 2026, a tecnologia de deepfake atingiu um nível onde vídeos completamente falsos são indistinguíveis dos reais. A IA está gerando artigos, imagens, vídeos e áudios em escala que torna a verificação impossível. A grande confusão das mentes que Nostradamus previu não está chegando, já chegou. E o pior, ele advertiu, é que não se verá nada verde exceto as árvores, exceto as estruturas de poder já estabelecidas, porque elas têm recursos para verificar, para filtrar, para saber o que é real porque controlam as fontes. É o povo que fica às cegas, é a democracia que fica sem base quando ninguém pode concordar sobre os fatos básicos da realidade. Esta é a primeira profecia, e já começou.
A segunda profecia, o fogo do Oriente. Em Centúria 2, quarteto 89, Nostradamus escreveu: em um dia, os dois grandes líderes serão amigos, seu grande poder se verá aumentado, a nova terra estará em seu auge florescente, ao sanguíneo o número será contado. Este verso foi frequentemente mal interpretado como uma previsão de paz, como algo positivo. Dois grandes líderes se tornando amigos, o poder aumentando, as novas terras florescendo. Mas leia mais cuidadosamente. Ao sanguinário, o número será contado. A quem pertence esse número? A esses mesmos dois líderes que o mundo celebra como parceiros de paz? Nostradamus estava descrevendo algo muito mais sinistro do que amizade. Estava descrevendo uma aliança entre dois poderes que o mundo verá como positiva, mas que na realidade representa a maior consolidação de poder autoritário da história moderna. Pesquisadores acreditam que este verso se refere a uma aproximação entre duas superpotências em 2026. Uma parceria que na superfície parecerá estabilizadora, que líderes mundiais celebrarão como solução para tensões globais, que a mídia mainstream apresentará como uma vitória para a paz. Mas por baixo, ao sanguinário, o número será contado. Os custos reais, as concessões ocultas, as populações que pagarão o preço desta conveniência diplomática de cima. Estamos vendo os sinais dessa aproximação agora, movimentos diplomáticos que acontecem nos bastidores, conversas que não são divulgadas publicamente, realinhamentos geopolíticos que estão mudando a ordem mundial de maneiras que o público ainda não compreende completamente. Nostradamus viu isso em 1558, e viu que quando parecesse mais promissor, quando mais pessoas estivessem celebrando a nova parceria, seria o momento de maior perigo. Porque o fogo do Oriente não vem necessariamente em forma de guerra declarada. Às vezes vem em forma de influência, de dependência econômica, de acordos que parecem beneficiar todos, mas que gradualmente transferem poder de muitos para poucos. Esta é a segunda profecia, e os movimentos iniciais já começaram. A terceira profecia, a doença que retorna transformada. Em Centúria 2, quarteto 53, Nostradamus escreveu: a grande peste da cidade marítima não cessará até a morte ser vingada. Da justa sangue por preço condenado sem crime. A grande dama por fingimento ultrajada. Esta quarteta foi previamente analisada em outros contextos, mas em 2026 está adquirindo uma dimensão específica que nenhuma interpretação anterior capturou completamente. A grande peste da cidade marítima. Uma doença emergindo de um porto, de um lugar de convergência, onde pessoas de todo o mundo se encontram e trocam não apenas bens, mas também patógenos. Não cessará até a morte ser vingada. Ela persistirá além do esperado, resistirá aos tratamentos normais. Continuará mesmo quando todos acreditarem que está controlada. Cientistas de saúde pública têm alertado nos últimos meses sobre algo perturbador: o surgimento de múltiplas variantes de doenças conhecidas que mostram resistência a tratamentos previamente eficazes. Não apenas antibióticos, mas antivirais, vacinas, protocolos médicos estabelecidos. É como se os patógenos estivessem aprendendo mais rápido do que nossa medicina pode acompanhar. E a frase mais perturbadora do verso: da justa sangue por preço condenado sem crime. Pessoas inocentes morrendo não porque a medicina não tem solução, mas porque a solução é negada por razões econômicas, pelo preço, pelo lucro, pelo sistema que determina quem tem acesso ao que pode salvar vidas. A grande dama por fingimento ultrajada. As instituições de saúde pública, representadas pela figura da grande dama, sendo violadas não por incapacidade, mas por fingimento, por aqueles que fingem estar buscando soluções, enquanto na realidade estão gerenciando a crise para benefício próprio. Em 2026, estamos vendo os sinais desta profecia emergindo. Surtos de doenças em múltiplas regiões que mostram padrões incomuns. Resistência a tratamentos que antes funcionavam. E respostas institucionais que levantam mais perguntas do que respostas. Nostradamus viu a segunda grande pestilência de nosso século,
diferente da primeira em sua natureza, mas similar em sua capacidade de expor as falhas fundamentais de nossos sistemas. Esta é a terceira profecia, e os movimentos iniciais já estão aparecendo. A quarta profecia, o colapso da Casa de Moeda. Em Centúria 8, quarteto 28, Nostradamus escreveu: os simulacros de ouro e prata inflados, que depois do roubo foram ao lago jogados. Ao descobrir que tudo se esgotou e foi dissipado por dívida, todos os escritos e obrigações serão aniquilados. Esta é talvez a mais clara de todas as suas profecias econômicas, e a mais aterrorizante para qualquer um que entende como o sistema financeiro global funciona. Os simulacros de ouro e prata inflados, moeda que não tem lastro real, dinheiro criado do nada, dívida multiplicada infinitamente. O sistema financeiro moderno baseado em fiat currency, em acordos sobre valor que não tem substância física. Os ricos e fortes são aqueles que lideram o jogo financeiro moderno, que fazem as regras que os beneficiam, e, no final, são eles quem jogam a riqueza no lago. Estamos vendo os sinais desta nova cadência a todo vapor. As empresas de tecnologia estão demitindo em milhares. Os bancos estão tendo problemas. Mas o anúncio de um sistema econômico global fundamentalmente falho ainda não chegou ao grande público. Ao descobrir que tudo se esgotou e foi dissipado por dívida. O momento do heavy, quando a ilusão não pode mais ser mantida, quando os números não fecham, quando a diferença entre o valor prometido e o valor real se torna grande demais para ser ocultada por novos truques contábeis. Todos os escritos e obrigações serão aniquilados. O colapso dos instrumentos de dívida, dos contratos, das obrigações financeiras que formam a base do sistema econômico global. Em termos modernos, Nostradamus previu uma crise da dívida global de proporções sem precedentes. Os números são aterrorizantes quando você os examina honestamente. A dívida global total, incluindo governos, corporações e indivíduos, ultrapassou 305 trilhões de dólares. Isso é mais de 300% do PIB mundial total. Não é sustentável. Nunca foi. E em 2026, vários fatores estão convergindo para tornar a manutenção desta ilusão cada vez mais difícil. Taxas de juros que tornaram o serviço desta dívida imensamente mais caro. Economias que não crescem na velocidade necessária para justificar os níveis de dívida acumulada. E uma confiança frágil que, uma vez quebrada, não pode ser reconstruída rapidamente. Nostradamus não previu que este colapso aconteceria gradualmente. Previu que aconteceria de repente, que haveria um gatilho, um evento específico que quebraria a confiança e desencadearia uma reação em cascata impossível de conter. O que será este gatilho em 2026? A falência de um grande banco? A decisão de uma nação importante de abandonar o dólar como reserva? Um evento geopolítico que abale a confiança global? Não sabemos especificamente, mas Nostradamus disse que viria, e os fundamentos que ele identificou como necessários para o colapso estão todos presentes. Esta é a quarta profecia, e as condições para o seu cumprimento nunca foram tão alinhadas. A quinta profecia, o sinal no céu. Em Centúria 2, quarteto 46, Nostradamus escreveu: após grande miséria para a humanidade, uma ainda maior se aproxima. O grande motor dos séculos renovado, chuva, sangue, leite, fome, ferro e praga. No céu se verá fogo puxando rastro de faíscas. Esta profecia foi analisada em múltiplos contextos ao longo dos séculos, mas em 2026 adquire especificidade aterrorizante. O grande motor dos séculos renovado. Uma era chegando ao fim, uma nova começando. Nostradamus via a história em ciclos longos, de séculos de duração, cada um com seu próprio caráter dominante. E ele via 2026 como o ponto de virada entre um ciclo e outro. No céu se verá fogo puxando rastro de faíscas. Um objeto celeste, um cometa,
algo visível a olho nu que atravessa o céu com cauda brilhante. Há um cometa específico previsto para ser visível em 2026, C/2024G3, conhecido como Cometa Atlas, que se tornou notícia recente quando cientistas confirmaram que seria brilhante o suficiente para ser visto sem telescópio. Um evento astronômico raro, um fogo puxando rastro de faíscas no céu, exatamente como Nostradamus descreveu. Em culturas antigas e medievais, cometas eram considerados presságios, anúncios de grandes mudanças, de quedas de reis, de guerras, de transformações civilizacionais. Nostradamus, que era profundamente influenciado por astrologia e pela tradição de associar eventos celestes com terrestres, claramente via este cometa como o sinal de acompanhamento para os outros eventos que previu para 2026. Chuva, sangue, leite, fome, ferro e praga. Eventos simultâneos, desastres naturais, conflito, colapso econômico, escassez de alimentos, guerra, doença, tudo convergindo ao mesmo tempo. Não como sequência, como simultaneidade, como o ponto quando múltiplas crises que vinham se desenvolvendo independentemente de repente se encontram e se alimentam mutuamente. O cometa estará visível, as outras crises estarão em andamento, e para aqueles que sabem o que Nostradamus escreveu, ver o fogo no céu será um momento de reconhecimento gelado. Isso que ele viu, isso que previu, está acontecendo agora. Esta é a quinta profecia, e o sinal no céu está chegando. A sexta profecia, o grande despertar. E aqui chegamos à última profecia, a mais surpreendente de todas, porque não é sobre destruição, não é sobre colapso, não é sobre o fim, é sobre começo. Em Centúria 3, Quarteto 92, Nostradamus escreveu: o mundo se aproximará do último período. Saturno voltará mais tarde que o costume. Transladado o império para a nação negra e branca. O olho arrancado por Gebe sobre Narbona. Esta quarteta é uma das mais debatidas em toda a obra de Nostradamus, mas uma interpretação específica está ganhando terreno entre pesquisadores modernos. O mundo se aproximará do último período. Não o fim do mundo literalmente, mas o fim de uma era, o término de um ciclo civilizacional, a aproximação de um ponto de transformação tão fundamental que parece ser um fim, apenas porque o começo do próximo ainda não é visível. Saturno voltará mais tarde que de costume. Saturno, em astrologia, representa a estrutura, regras, autoridade, as instituições estabelecidas. E Nostradamus disse que esse retorno seria tardio, que o período de caos, de ausência de estrutura confiável, duraria mais do que o esperado. Isso não é promessa de retorno rápido à normalidade. É aviso de que o período de transformação será mais longo e mais difícil do que as pessoas querem acreditar. Transladado o império para a nação negra e branca. Esta frase enigmática tem gerado debate por séculos, mas uma interpretação moderna, considerando o contexto de 2026, sugere algo extraordinário. Negra e branca pode não ser referência racial, pode ser referência ao que é documentado, ao escrito, ao texto na página, à palavra impressa. Em uma era de desinformação, de realidade virtual, de verdades fabricadas, o poder estaria transitando para aqueles que controlam o texto fundamental, a lei escrita, os documentos históricos, a palavra registrada que não pode ser alterada. Ou pode se referir ao que é claro versus o que é obscuro. Há a distinção entre o que pode ser visto com clareza e o que permanece na sombra. E Nostradamus estaria prevendo que em 2026 o poder transitará para aqueles que trazem clareza, que expõem o que estava escondido, que iluminam o que estava nas trevas. O olho arrancado por Gebe sobre Narbona. Gebe pode ser referência a Jabir ibn Hayyan, o alquimista árabe cujo nome latinizado era Geber.
um homem que transformava substâncias, que buscava a essência por baixo da aparência, que acreditava que tudo podia ser transformado se você entendesse seus princípios fundamentais. Nostradamus estava dizendo que a visão que seria arrancada, a percepção que seria forçosamente alterada, seria como aquela de um alquimista, uma visão transformadora, que vê além do superficial para a essência. E sobre Narbona, Narbona era uma das cidades mais importantes do sul da França na época de Nostradamus, um lugar de encontro de culturas, de tradições, de conhecimentos de múltiplas origens, um símbolo de síntese. Juntos, todos estes elementos apontam para algo que Nostradamus via como a verdadeira promessa de 2026, além de todas as crises: um despertar, uma mudança de perspectiva coletiva. Um momento quando suficientes pessoas ao redor do mundo simultaneamente desenvolvem uma nova forma de ver, de entender, de perceber a realidade. Não através de um único evento, não através de um único líder ou movimento, mas através da acumulação de experiências, de crises, de transformações que forçam as pessoas a questionar tudo o que assumiam ser verdade. Nostradamus viu as outras 5 profecias como o processo, a confusão das mentes, a aliança dos poderosos, a doença que retorna, o colapso econômico, o sinal no céu. Tudo isso não é o destino, é o catalisador. Quando você perde a capacidade de confiar na informação que recebe, você aprende a verificar, a questionar, a pensar criticamente de maneiras que antes eram desnecessárias. Quando você vê poderosos se aliando de formas que prejudicam os fracos, você aprende a organizar poder de baixo para cima, a construir redes que não dependem dos já poderosos. Quando a doença retorna, você valoriza sua saúde, sua comunidade, sua interdependência com outros. Aprende que não é possível sobreviver sozinho. Quando a economia colapsa, você descobre o que tem valor real versus o que tem valor artificial. Aprende a distinguir riqueza genuína de ilusão financeira. Quando o sinal aparece no céu, você para, você olha para cima e por um momento você lembra que é parte de algo muito maior do que seus problemas diários, que existência tem dimensões que o cotidiano frequentemente obscurece. E de todas essas experiências juntas, emerge algo novo. Uma consciência coletiva transformada. Uma humanidade que foi forçada a crescer pelas circunstâncias quando voluntariamente escolheria permanecer confortavelmente adormecida. Esta é a 6ª profecia, e talvez seja a mais importante de todas, porque é a razão pela qual todas as outras existem. Então aqui estamos, em 2026, com 6 profecias de Nostradamus apontando para este ano específico, com sinais de todas elas já aparecendo, com a convergência que ele previu se tornando visível para todos que têm olhos para ver. A grande confusão das mentes já chegou. O fogo do Oriente está se aproximando. A doença transformada está emergindo. O colapso econômico está acumulando pressão. O sinal no céu está a caminho. E o grande despertar está começando. Nostradamus não escreveu estas profecias para nos paralisar com medo. Ele as escreveu para nos preparar, para nos dar a possibilidade de navegar o que vem com maior sabedoria, com maior consciência, com maior capacidade de fazer as escolhas certas nos momentos certos. Ele era um médico antes de ser um profeta. E um médico não diagnostica uma doença para fazer o paciente desesperar. Diagnostica para que o paciente possa tratar, para que o conhecimento do que está acontecendo permita uma resposta que a ignorância tornaria impossível. Este é o presente que Nostradamus nos deixou. Não certeza, não fatalidade, mas conhecimento, aviso, oportunidade. O que fazemos com este presente é nossa escolha, nossa responsabilidade, nosso destino a ser escrito. As 6 profecias já começaram. O que acontece a seguir depende de nós. Se este vídeo abriu seus olhos para o que está acontecendo, inscreva-se no canal,
Ative o sininho e compartilhe com todos que precisam entender os tempos que estamos vivendo, porque o conhecimento é o primeiro passo, e o primeiro passo é o mais importante de todos. As profecias já começaram, e o tempo de despertar é agora.